Imagine a situação. Você é acusado por alguma coisa que não fez ou vê informações falsas sobre a sua pessoa serem espalhadas por aí. O que fazer? Como reparar este dano? O programa Artigo 5º está começando e vai mostrar como a legislação trata desse tipo de situação e quais são os direitos dos ofendidos. O artigo 5º assegura o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. E para falar sobre direito de resposta, eu recebo no estúdio do Artigo 5º o advogado criminalista Raul Furieri Pinhaton e o advogado Rômulo Sulz, especialista em direito civil. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Doutor Rômulo, gostaria que o senhor começasse explicando para a gente o que é o direito de resposta. Bom, o direito de resposta, ele está previsto tanto na lei eleitoral quanto na lei da imprensa, que é o direito que o ofendido, eventualmente ofendido por alguma matéria, alguma veiculação oficial, direito de pedir para que o veículo ofensor coloque a versão dele sobre aqueles fatos que lhe foram imputados. E isso sempre acontece quando é alguma coisa falsa, alguma coisa que ofende? Geralmente alguma coisa que ofende, né? Geralmente essa coisa que ofende, ela vem ligada a alguma informação inverídica. Então, se o veículo de informação não conceder esse direito de resposta administrativamente, então o ofendido tem direito de buscar reparação na justiça, essa tentativa na justiça, e a justiça vai analisar se realmente o veículo de informação desbordou do papel dele, do ofício dele de simplesmente noticiar. Doutor Raul, e as pessoas, elas têm consciência desse direito que elas têm? Se elas se sentirem ofendidas, elas podem buscar esse tipo de reparação? Infelizmente, Flávia, esse direito não é amplamente divulgado. Mas as pessoas que vêm pleitear esse direito na justiça, tem bastante casos que a justiça tem concedido esse direito às pessoas. Quer dizer que precisa, então, de uma maior divulgação, até para as pessoas saberem que elas podem buscar? Seria interessante que a imprensa, inclusive os meios de comunicação, né, em geral, divulgasse esse tipo de direito para que o cidadão possa ter a resposta ao agravo que foi proferido contra ele. E muitas pessoas usam as redes sociais para interagir com amigos ou divulgar as próprias informações. Mas também tem gente que aproveita o espaço para ofender os outros. Em casos assim, que provocam danos à imagem de alguém, a justiça deve ser acionada. Nas redes sociais, a vida das pessoas é acompanhada constantemente e, por isso, é preciso cautela na hora de postar alguma informação na rede. No Distrito Federal, uma mulher foi ofendida por um conhecido no Twitter. As mensagens negativas foram parar na justiça. Comentários muito agressivos com relação à honra dela, com relação até mesmo à vida sexual dela. O fato é que rompeu o equilíbrio psíquico dela, ela teve um abalo moral, ela andou muito, chorava, eu lembro quando me procurou, chorava muito, ou seja, estava realmente muito abalada. Na maioria das vezes, os agressores da internet são difíceis de serem identificados, mas a prova necessária para requerer uma reparação na justiça é mais fácil de ser obtida. Basta imprimir as mensagens e elas podem caracterizar calúnia, injúria ou difamação. Para os casos de violação de privacidade e ofensa pela internet, a Justiça costuma aplicar o Código Civil e as ofensas podem ser consideradas como dano moral. Muitas vezes a gente aplica a lei convencional, porque na maioria das vezes o caso é idêntico, só muda o meio onde se cometeu aquele ato. E nos casos mais diferentes, já existem algumas leis, né? Recentemente houve aquela votação a aprovação da Lei Carolina Dickmann, entre outras, e muitas outras vezes por entendimento jurisprudencial, né? O entendimento que vai se tendo a partir dos princípios fundamentais, princípios constitucionais, e aí tem se chegado a bom resultado. Doutor Raul, a gente viu na reportagem que é difícil identificar os agressores, mas não é impossível, não é mesmo? Não, não é impossível. Há casos em que a própria justiça defere o direito do ofendido em procurar junto ao órgão, ao provedor, por exemplo, no caso da internet, ao provedor da internet ou o provedor do canal em que foi divulgado as ofensas, pleitear informações que eles retêm da pessoa, seja ela cadastrada ou não no site, para que seja individualizado
o ofensor. Doutor Rômulo, e a gente normalmente vê que a Justiça determina que seja retirada a ofensa do perfil ou da rede social onde ela foi publicada. Mas casos assim, também cabe o direito de resposta ou aí é aplicada uma medida diferente? O direito de resposta é mais ligado à questão do órgão de imprensa, né, e da questão eleitoral. Quando é entre cidadãos, ou empresa, pessoa jurídica, pessoa física, então eles buscam a reparação de eventual dano que porventura tenha acontecido, né, por força dessa divulgação danosa. E também há a implicação penal. Além da implicação material, os danos que a pessoa pode sofrer com essas difamações, ou calúnias, injúrias, pode também acontecer o dano material. A pessoa pleitear uma indenização por danos morais, por exemplo, se não se verificar nenhum tipo de dano material por força daquela divulgação, pode acontecer a pessoa se sentir ofendida na sua honra, o que gera o direito dela de pleitear a indenização, reparação moral. Aí é na esfera civil. E na esfera criminal, doutor Raul, o que pode acontecer com essa pessoa? Na esfera criminal, esse tipo de delito, ele é um delito de iniciativa privada e, portanto, é necessário que o ofendido ingresse na justiça para pleitear a condenação do ofensor. Nesses casos, há de se fazer uma diferenciação entre 3 tipos: a injúria, calúnia e a difamação. A calúnia constitui a imputação falsa de um crime, da prática de um crime. A injúria são aqueles famosos xingamentos proferidos contra o ofensivo. Já a difamação são informações que são divulgadas em meios de comunicação que possam denegrir a imagem do ofendido. Então, portanto, é necessário que o ofendido ingresse na justiça e dentro de um prazo decadencial de 6 meses. E que tipo de prova que a pessoa que se sentiu ofendida deve ter para poder pedir o direito dela? Ela deverá ter provas suficientes que levem ao magistrado, ao julgar a causa, entender que há verossimilhança de suas alegações. Por exemplo, essas provas podem ser documentais ou até mesmo pode requerer a oitiva de testemunhas. Doutor Rômulo, o que é considerado uma violação de privacidade, como a gente viu na reportagem? Bom, a privacidade é tudo aquilo que você guarda no seu interior e que você não gostaria que viesse a público. Então, tudo aquilo que é seu íntimo e que é divulgado, você não gostaria que fosse divulgado, pode ser considerado como violação à privacidade. A Constituição garante o direito de privacidade ao cidadão. Então, quando ele tem a privacidade dele violada, ele pode procurar os meios legais para uma reparação. Primeiro, para impedir a proliferação dessa violação. E segundo, para pedir uma eventual reparação. Isso costuma acontecer, doutor Rômulo? Muito. Todo dia, né? A gente tem notícias todos os dias, porque as pessoas não têm, acho que as pessoas não têm muita noção do que é a prática de um delito criminal de natureza por calúnia, por difamação, por injúria. Acho que as pessoas não conseguem medir o alcance daquelas palavras que elas proferem numa mensagem de texto, ou divulgando num site de relacionamento, esses modismos, né? Que atingem milhões de pessoas. Então, é corriqueiro, todo dia acontece e as pessoas têm que entender que todos esses atos eles podem sofrer uma punição, uma sanção. Bom, nós temos uma pergunta feita por um telespectador. Vamos conferir. Qualquer pessoa pode exigir o direito de resposta? Doutor Raul, qualquer um que se sentir ofendido pode pedir o direito de resposta ou tem algum pré-requisito? Em regra, somente o ofendido poderá pleitear o direito de resposta. Contudo, o seu representante legal, no caso de menores de idade ou pessoas relativamente capazes, poderá também pleitear esse direito, bem como também pelos representantes legais das empresas jurídicas. Contudo, há casos que terceiros poderão também requerer o direito
de reparação. Por exemplo, no caso de uma ofensa que seja diretamente ligada à atividade exercida pela pessoa, o representante, o órgão sindical, também poderá pleitear o direito de resposta. Afinal, a atividade exercida está diretamente ligada com a atuação do órgão. Doutor Rômulo, o doutor Raul falou aqui de pessoa jurídica. Como é que funciona nesses casos? O procedimento é diferente? Não, o procedimento é basicamente o mesmo, só muda aí a questão da representação, porque a pessoa jurídica ela não tem como ela ir procurar um advogado. Então, assim, o representante legal da empresa, estando inserido no estatuto dela como o responsável por constituir advogado, representar em juízo a empresa, então ele vai constituir um advogado em nome da empresa e aí pleiteia o que o advogado entender que tem como ser pleiteado. E tem prazo para pedir o direito de resposta? Tem, o direito de resposta pela lei de imprensa é de 60 dias. O ofendido tem o dever, se ele tiver interesse em receber esse benefício que a lei lhe assegura, o dever de solicitar e ingressar em juízo em 60 dias, no máximo. Nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça o advogado Rômulo Sulz, especialista em direito civil, e o advogado criminalista Raul Furieri Pinhaton. No programa de hoje estamos falando sobre direito de resposta. E o Código Civil prevê a reparação para quem se sentir ofendido. A lei determina que a indenização por injúria, difamação ou calúnia deve reparar o dano provocado ao ofendido. Se a pessoa não puder provar prejuízo material, caberá ao juiz fixar o valor da indenização de acordo com as circunstâncias do caso. Doutor Rômulo, que tipo de dano material a gente pode usar como exemplo em casos assim? A perda de um emprego, por exemplo? O dano material ele se subdivide em 2 pontos, que é o dano material, que é o lucro cessante e o dano emergente. O dano emergente é tudo aquilo que você perdeu, que você tem a comprovação de que você perdeu. Você estava numa situação que perdeu alguma coisa, um relógio, a roupa, o dinheiro. O lucro cessante é tudo aquilo que aquele ato vai fazer com que você deixe de ganhar. Então, dependendo do que aconteceu, por exemplo, a perda do emprego, gera um dano material lucro cessante. Por quê? Porque ele perdeu o emprego, então ele vai deixar de receber o salário dele. E isso pode gerar também um dano moral, porque ele foi demitido do emprego. Então, isso aí acaba causando um sofrimento íntimo da pessoa. Então, são vários tipos de desdobramentos que uma atitude dessa, muitas vezes impensada, pode gerar ao ofendido. Doutor Raul, quando é comprovado o dano material, é mais fácil estipular a indenização. Mas e nos outros casos? Qual é o parâmetro utilizado? O juiz deverá utilizar-se dos danos que foram proferidos, da gravidade dos danos que foram proferidos à pessoa do ofendido. E, portanto, também deve-se levar em conta a divulgação dessas informações inverídicas ou de forma agressiva. Bem como o número de pessoas que tiveram acesso a esse tipo de informação. Presume-se, né, esse número de pessoas. Doutor Rômulo, existe um prazo para ser pedida essa indenização? O prazo para indenização por danos morais, segundo o Código Civil, é de 3 anos. Era 5 anos, houve uma alteração na lei, baixou para 3 anos. Então, mesmo que a pessoa não peça, por exemplo, o direito de resposta, ela tem direito a pedir a indenização? Como é que funciona na prática? Tem direito. E já há, inclusive, jurisprudência do Supremo dizendo que se ela pedir o direito de resposta e, concomitantemente, pedir a reparação, entende-se que o direito de resposta perdeu objeto e prevalece apenas o direito à indenização. A análise, né, quanto ao direito à indenização. O direito quem vai dar vai reconhecer ou não é o juiz, né? Agora, doutor Raul, além da indenização, quem comete um crime desse, como injúria, calúnia e difamação, também pode responder criminalmente, né? Sim, na verdade, como eu disse anteriormente, esses conceitos de injúria, calúnia e difamação são extraídos do direito penal. E, portanto, a pessoa que comete esses delitos,